Nessa aula nós vamos realizar o cálculo da abertura sem projeção, ok? Não, o vaso ele morre aqui junto com o casco. E agora com reforço e solda. Nós já fizemos um exemplo parecido com esse, mas esse aqui muda um pouco aqui as soldas, tá? A espessura requerida vai ser calculada por aquelas equações que já utilizamos, que seria a pressão vezes o raio dividido pela tensão admissível vezes aquela eficiência de solda menos 0,6 P. Tá? Substituindo por valores, pressão de 250, raio de 30, tensão admissível para o meu casco é 14.300, já estou colocando os dados diretos, tá, pessoal? Então, aqui, essa tensão admissível, 14.300 para o meu casco. Vezes 1 menos 0,6 vezes 250, tá? Então, teria uma espessura requerida de 0,530. Isso é um dado que eu preciso de calcular somente para inserirmos nas equações lá finais, tá? Geralmente, vocês já têm esses dados em mãos quando vocês vêm calculando lá desde o começo, depois que calcula a pressão máxima admissível, pressão de regulagem da válvula. Então, isso daqui, muitas das vezes, você já vai ter essa informação em mãos e não vai necessitar de calcular isso novamente. O próximo passo aqui é calcular essa espessura requerida do bocal, que é a mesma equação que vocês utilizaram para calcular o casco, ok? Porém, agora vai mudar o raio, agora o raio vai ser o raio do meu casco, o raio do bocal. No caso aqui é 11,3/4 dividido por 2, daria 5,875, tá? A tensão admissível no meu bocal é 16.600 agora. Então, nós temos um vaso com essa tensão admissível de 14.300 PSI e o meu bocal com 16.600. E isso vai impactar naqueles fatores de redução que nós vimos nas aulas anteriores, tá? Então, calculando isso daqui, nós temos uma espessura requerida para o meu bocal de 0,089, ok? A espessura de solda, que nós já viemos abordando ao longo do curso, também vocês vão ter que tomar um cuidado aqui, vou passar as salientações que nós estamos passando nas aulas anteriores para que vocês saibam fazer os cálculos para exemplos diferentes, geometrias diferentes. Toda vez que for fazer um bocal, vocês devem procurar essas figuras lá na norma que eu já mostrei onde que isso se encontra, que é lá na figura 16.1. Tá? Então, a solda aqui nós temos aquele TC, aquele famoso TC que nós procuramos, que seria a altura da garganta. Porém, nós temos aqui a fusão do material, então essa altura aqui, na verdade, aqui, ela costuma de ser maior. Em alguns casos, ela pode ser menor se ela tiver aqui uma concavidade, tá? Então, eu vou explicar um 0,7 que vai entrar aqui para corrigir essas variações. Então, para o nosso exemplo, ele é essa figura aqui H lá da figura 16.1, tá? Figura W 16.1. Então, aqui estaria o reforço, aqui nós temos um filete, aqui nós temos outro filete, e aqui nós temos uma outra solda que nós vamos falar dela, tá? Como nós já vimos, para o TW, isso eu já mostrei, TW aqui no caso fala, olha, 0,7 vezes o T mínimo. E o T mínimo, já mostrei isso também na norma, que ela fala, olha, é 19 milímetros ou a espessura da chapa mais fina. Desses dois valores, escolha o menor valor, ok? Então, no caso, o nosso T mínimo, ele vai valer 3/8, tá? Porque 3/8 vai ser menor que 19 milímetros e é, na verdade, a espessura da minha chapa mais fina, que seria essa chapa aqui, ok? A chapa do meu reforço. Também já mostrei como que é definida essa espessura dessa chapa de reforço. Baseado nesse T mínimo, eu vou aplicar o meu TW. Eu tenho uma conta aqui do TW que vai ser 0,7 vezes o meu T mínimo. Então, TW vai ser igual a 0,263. O que alguns projetistas aplicam por margem de segurança? Como em alguns casos nós podemos ter alguma concavidade aqui, então esse valor aqui, teoricamente, ele fica um valor nominal.
E para evitar erros durante o cálculo, eles aplicam esse valor aqui vezes 0,7, ou seja, a menor hipótese que isso pode chegar lá durante o processo de soldagem. Nós vamos abordar isso com mais detalhes adiante, tá? Mas essa espessura, essa altura aqui de perna é o mínimo recomendado, tá? Então, se eu aplicar 0,07 aqui, seria menos 30% aí desse valor aqui. Mas isso não é interessante para nós agora, depois nós vamos trabalhar com as soldas e vamos explicar isso com mais detalhes. A importância aqui agora é saber qual é o valor desse TW e saber qual é o valor dessas cotas aqui, dadas pelo figuro W16.1H, tá? O próximo passo é calcular esse daqui também, essa altura dessa garganta, que aqui fala, olha, 0,5 vezes o T mínimo. Então, se eu tenho meu T mínimo, eu consigo calcular essa altura dessa garganta, que seria 0,1875. Ok? No caso, a nossa altura lá, ela está de 5,16 polegadas, que daria 0,3125, ou seja, está bem superior do que o mínimo requerido. Então, teoricamente, esse valor está ok. Tá? Geometricamente, pela análise de resistência, nós ainda não analisamos. Nós vamos analisar pelas linhas de falha na próxima aula. O próximo passo é calcular os fatores de redução que eu já comentei durante o curso. Então, nós vamos calcular esses 4 fatores, porque vai ser necessário durante os cálculos. Então, o primeiro fator de redução seria o FR1, que é a tensão admissível no bocal dividido pela tensão admissível no meu vaso. A tensão admissível no meu bocal foi um valor dado, é 16.600 PSI, e a tensão admissível no meu vaso é de 14.300. Eu já disse durante o curso também que quando esse valor dividido um pelo outro for maior do que 1, esse valor se reduz a 1, que a norma não permite adição de resistência. Então, esse valor sempre vai ser entre 0 e 1. Qualquer valor calculado que ultrapasse o valor de 1, ele deve ser normalizado e reduzido a 1 novamente. O FR2, ele vai seguir a mesma configuração do FR1, então vai ter o mesmo valor, ok? O FR3, ele vai ser o menor valor entre SN sobre SV, ou seja, a tensão admissível do meu bocal dividido pela tensão admissível do meu vaso, ou a tensão admissível do meu cordão de solda dividido pela tensão admissível do meu vaso. A norma indica que a tensão admissível desse cordão de solda, teoricamente, teria que ser igual ou superior aos materiais ligados, mas em casos que isso não for possível, isso pode ser feito com material de menor tensão admissível, ok? No caso, eu estou já dando aqui o valor, a tensão admissível do cordão de solda ela é 13.200. Então, já vimos aqui que ela é inferior entre os materiais ligados. Então, aqui eu tenho a primeira condição e aqui eu tenho a segunda condição, tá? Então, esses valores aqui vocês também vão conseguir por meio de tabelas. Então, o meu fator de redução é 0,923 para o meu FR3. O FR4 vai ser dado por SP sobre SV. O SP é a tensão admissível no meu cordão de solda, que é 13.200, e o meu SV, ele é a tensão admissível no meu vaso. Então, esse coeficiente aqui também vai ser 0,923, ok? Nós temos esse parâmetro que nós já vimos comentando também, nós precisamos de determinar esses limites, né? Esses limites vão aplicar em limites de altura desse bocal e limites do ponto final aqui entre as soldas, ok? Então, os limites paralelos à linha de centro do meu bocal, que são esses limites aqui, ok? Ele é dado pelo diâmetro ou esse Rn mais Tn mais T. Tá? Então, vai ser 11,75 ou Rn mais Tn mais T. Substituindo por valores, ou é isso, ou é o meu raio, que é 11,75 dividido por 2,
mais 0,5 mais 0,75, que é referente a esses valores, Rn, Tn e T. Esses valores eu já mostrei como encontrar. O próximo passo, nós temos esses dois valores e precisamos de comparar. Comparando, nós temos aqui o maior valor sempre escolhido. Então, no caso, seria 11,75 é esse limite, desse ponto até esse ponto. Quando nós formos definir o diâmetro do nosso anel de reforço, nós temos que multiplicar esse valor por 2 e subtrair as duas pernas aí da solda. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Os limites paralelos à linha de centro do bocal, que seriam esses limites aqui, que teoricamente é a altura desse bocal aqui, ele é 2,5T ou 2,5Tn mais Te. Substituindo por valores, é 2,5 vezes 0,75 ou 2,5 vezes o 0,5, que é do meu Tn, tá? Esses dados aqui, tá tudo aqui nesse desenho. Mais 0,5 mais o 0,375. 0,375 também está aqui, ó, essa cota aqui da minha espessura do meu cordão de solda. Então, nós temos esses dois valores e vamos escolher o maior valor também. Então, esses limites são os que nós precisamos para poder calcular lá na resistência de solda. Nós vamos precisar desses valores aqui. O primeiro teste que nós vamos fazer é analisar se esse bocal sem reforço, porque nós já estamos com o modelo, vamos testar para ver se há necessidade mesmo de ter esse reforço, ok? Então, para fazer o teste do elemento sem o reforço, as equações são diferentes para os elementos com reforço. Lembra que eu falei isso durante o curso? Tá? Então, a primeira equação é área requerida. Essa área requerida tem relação com aquela área que foi retirada para que fosse colocado o bocal. Então, nós temos aqui o D, o TR, o F, que tem relação com aquele ângulo de inclinação que eu já mostrei também, o meu TN, que seria aí a espessura do bocal corroído, o TR, que é a espessura do vaso corroído, e esse FR1 que nós já calculamos. O D é 11,75, que é o diâmetro do meu bocal. O TR é a espessura requerida do componente, ou seja, do meu casco, vezes o meu F, porque o ângulo entre o centro do bocal e o centro do meu casco é de 90 graus, e nós já vimos que para esse ângulo de 90 graus esse valor vale 1. Essa equação aqui ela vai ser zerada por quando eu colocar o FR1 aqui, que ele vale 1, ele vai virar zero, então não há necessidade de sair calculando essa parte da equação. Então a área requerida para o meu sistema aqui é de 6,23 polegadas ao quadrado. O próximo passo é calcular o A11, ou seja, aquele A1 daquele grupo de equações que eu mostrei. Nós temos aqui o D, que vale 11,75, que é o diâmetro aqui interno, ok? Esse 11,3/4. O meu é 1, que é a eficiência de solda, ou seja, está interligado com a radiografia total. O meu T está interligado com a espessura do casco. O meu F vale 1. Lembra-se que nós falamos daquele desvio, né? Então aqui nós temos 90 graus entre a linha de centro do bocal e a linha de centro do casco, e nesses casos o valor vale 0, vale 1, de acordo com aquele diagrama que eu já apresentei. Menos, vezes aqui, né, o meu TR, que é a espessura requerida no casco, que é 0,530. A outra parte da equação não há necessidade de calcular, porque esse fator aqui vai ser zerado, então não há necessidade. Nós temos um A11 de 2,59 polegadas ao quadrado. O meu A12 é dado por essa equação, 2 vezes T, que vale 0,75, Tn, que vale 0,5, tá? Esse Tn aqui seria essa espessura, é o 12,3/4 menos 11,3/4, teria 1 polegada dividido por 2, eu encontro aqui a espessura de cada lado do meu bocal. O E1 vale 1, o T vale 0,75, a espessura do casco, menos
o meu F que vale 1 vezes o meu TR, que é a espessura requerida do componente. Esse outro lado da equação também não precisa de ser calculado devido a esse valor aqui ser zerado. O A12 seria 0,550 polegadas. Lembre-se que eu já disse que dentro desses dois valores eu sempre escolho o meu maior valor, e no caso aqui seria 2,59 polegadas ao quadrado. Continuando, o próximo passo é calcular o A21. O A21 para o grupo de elementos sem reforço, que é dado por essa equação, que seria 5 vezes o meu Tn, que é esse 0,5 aqui, menos o meu TRN, que é a espessura requerida lá, que nós calculamos inicialmente, que é 0,089, vezes o meu FR2, que vale 1, vezes T, então 0,75 aqui. Teríamos um A21 de 1,54 polegadas ao quadrado. O próximo passo é calcular o A22 para o conjunto de elementos sem reforço. Fica 5 vezes o meu Tn, que é 0,5, menos o meu TRN, a mesma coisa que lá em cima. O FR2 permanece a mesma coisa e aqui eu só preciso de substituir o T pelo Tn, então seria 0,5. Então nós temos aqui o A21 tendo 1,03 polegadas ao quadrado. Para a linha A2, nós sempre escolhemos o menor valor entre esses dois aqui, tá? Então, esse aqui escolhe o maior, esse A2 escolhe o menor. O próximo passo é calcular a área dessa solda, tá? Essas equações que vêm lá da norma, seria a altura da minha pena ao quadrado vezes o meu FR2. A altura da solda ela já foi determinada, que é de 3/8, ok? Que seria 0,375 ao quadrado vezes 1. Nós temos aqui o A41, o A42 e nós não temos o A43, tá? Mas nós vamos ter aqui o A42 só quando tivermos este reforço. Se nós não temos o reforço, não vai existir essa solda. Assim como o A43 só existe quando eu faço o prolongamento desse bocal. Lembre-se disso. Então, no caso aqui, não foi calculado o A42 porque nós estamos considerando o bocal sem o reforço, tá? Então, é por isso que não foi calculado. E depois que é feito todos esses cálculos de área, que eu já expliquei em aulas anteriores, você precisa de somar essas áreas, ou seja, A1 mais A2, A41. É o que temos para somar aqui. Então, teria 3,76 polegadas, a minha área requerida é 6,23 polegadas, então nós temos um problema aqui. A área requerida teria que ser menor, né, do que A1 mais A2 mais A41 para ser aprovado. E no nosso caso aqui ocorre o diferente, né? Nós temos a área requerida maior do que a área substituída. Então, vamos ter sim que inserir um reforço, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos agora inserir um reforço e vamos fazer aqueles cálculos novamente do A, do A1, do A2, do A3, se tiver, do A5, do A41, 42 e 43. Então, o A, ele permanece a mesma coisa, porque é a mesma equação que é para o elemento com reforço, é para o elemento sem reforço, então o A e o A1 permanecem a mesma coisa, as equações são iguais. Para o A21 muda, então a equação é 5 vezes Tn menos Trn, vezes FR2 vezes T. A21 vai ser igual ao que? O meu Tn 0,5, Trn 0,89, o FR2 vale 1 e meu T vale 0,75. Tenho este valor. Agora eu faço o cálculo do meu A22, ok? Que ele vai ser dado por 2 vezes 0,5 menos o meu TRN, 2,5 TN, 0,5 TE, que é a espessura do meu reforço. Aí os alunos vão perguntar como que a espessura desse reforço é determinado. Geralmente, nós colocamos essa espessura do reforço na espessura da chapa do bocal, ou na espessura da chapa do reforço, ou valores intermediários entre estes,
Esses valores são determinados hipoteticamente e é analisado a partir das equações de resistência. Nós vamos mostrar daqui a pouco as linhas de falha, são 3 linhas de falhas principais que vamos analisar e vamos alterar essas espessuras do reforço se for necessário. Então, resolvendo essa equação, nós temos esses dois valores e nós vamos escolher aqui o menor valor. O próximo passo, calcular o A41, é a PN ao quadrado vezes o meu FR3. Essa equação ela muda aqui. No outro exemplo, que é sem reforço, era o FR2. Então, A41, ele vai ficar 0,375 ao quadrado, que já é uma espessura que foi determinada hipoteticamente aqui, ok? E nós vamos ver se é válido ou não. Vezes o FR3, que vale 0,923. Então, nós temos aqui 0,130 polegadas ao quadrado. Agora eu coloquei o reforço, então agora sim eu tenho aquela solda que nós chamamos ela de A42, que é a solda aqui fazendo a união aqui entre a chapa de reforço e o casco. Para o A42 é a perna ao quadrado vezes o FR4. Essa perna aqui ela vale 5,16, que é igual a 0,3125. Então nós temos essa área aqui, ok? O próximo passo, agora nós temos a chapa de reforço e é preciso calcular a área 5. A área 5 ela é o dP menos o meu D menos 2 vezes o meu TN vezes o meu TE vezes o meu FR4. Então, substituindo isso por valores, nós temos 23,5, ok? Esse dP aqui, lembre-se que ele é 2 vezes aquele limite que nós calculamos inicialmente, tá? Então, é o limite máximo permissível. Então, nós não vamos passar os elementos que vão fazer a resistência, que vão fazer o reforço, eles não podem ultrapassar esses limites, tá? O A5, então, substituindo por valores, ele vai ser dado por 19 menos 11,75. As pessoas devem estar se perguntando agora, por que você usou 19 e não 23,5? Lembre-se que dP, que é essa área aqui, né, a área máxima que eu posso ocupar, mais valores inferiores eu posso escolher. Então, eu vou tentar colocar um dP de 19, tá? Que é menor do que o 23,5. Então, eu estou dentro do meu limite máximo permissível. Posso colocar 15? Posso colocar 12? Posso colocar 10? Pode. Você vai colocar e vai fazer o cálculo de resistência e ver se é aprovado ou não, tá? Então, por isso que eu coloquei aqui justamente para chamar a atenção. Senão, muitos projetistas vão ficar atrelados que esse valor vai ser sempre o dP e vão ficar alterando somente na altura desse elemento e vão ficar inibidos de reduzir esse diâmetro do reforço quando for necessário. Então, nós escolhemos 19 aqui em função dessa permissão que temos. O 11,75 é o D, o 2TN, que é 0,5. O TE vale 0,375 e o FR4 vale 0,923. Feito isso, é só somar todas as áreas aqui. Então, a área 11, a área 22, o área 3, o área 41, o área 42, o área 5. É só somar todos. Os que não tiverem são zerados. Nosso caso aqui, somando, né, esses valores todos aqui, tá, os valores encontrados, nós vamos ter 6,31, que é maior do que o 6,23, tá? Inclusive, se for necessário fazer alguma alteração naquele diâmetro do anel de reforço, ok? Vocês podem fazer, porque nós ainda temos uma tolerância, tá? Então, aqui nós encerramos a validade do anel de reforço, mas na próxima aula agora nós vamos entrar com itens mais avançados, que são das linhas de falha, que nós vamos calcular as forças atuantes, a resistência desses cordões de solda, e aí sim nós vamos ter um diagnóstico concreto se é permitido esse reforço, se é permitido esse cordão de solda, se a altura e se os diâmetros aqui colocados aqui de reforço são aprovados ou não, tá?
Então, a próxima aula nós vamos complicar um pouco isso daqui. Até a próxima aula.